Meu nome é Jacob, sou dirigente espiritual do Centro de Umbanda Esotérica São Miguel Arcanjo. E hoje eu quero falar de um tema muito polêmico, que é a mediunidade na Bíblia. Mediunidade, um tema muito polêmico, muito discutido entre as religiões. As igrejas evangélicas, pentecostais ou alguns outros segmentos que têm como fundamento a Bíblia discordam da comunicação dos mortos. Mas dentro da Bíblia existem relatos de comunicação com os mortos, com a vida espiritual. Desde a transmutação de Jesus no Monte Tabor, o Evangelho de Lucas disse que Jesus estava no monte quando seu corpo transfigurou e os apóstolos viram do lado dele o espírito de Moisés e de Abraão, que até perguntaram a ele: mestre, vós quer que nós façamos também um local que estendemos para acolher os dois? E a mediunidade tem sido tema muito polêmico. E nós, da Umbanda Esotérica, a gente percorre todas as tradições para potencializar essa verdade da vida além da vida. E a Bíblia na sua história, que vem da cultura judaica, existem diversos casos de passagem, de acontecimentos, de comunicações dos mortos através da Bíblia, de comunicações com os espíritos, com os ditos espíritos. E eu estou aqui com a Bíblia e abrirei aqui em 2 Samuel. Vocês conhecem Samuel. A mãe de Samuel não podia ter filhos e pediu a Adonai que desse a ela um filho. E ela engravidou e teve um menino e colocou o nome de Samuel, aquele que está com Deus. Mas, entrando no assunto da mediunidade, acontecimento da mediunidade na Bíblia, nós vamos entrar aqui em Samuel 28. Samuel 28. Eu vou ler um trechinho para que vocês possam entender. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e seus exércitos, cercaram Israel. Eles sitiaram Israel. E Samuel, diz aqui, Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramã, a sua cidade. E a Bíblia vai mais à frente dizendo assim: o rei Saul havia desterrado todos os médios, adivinhos de Israel, mas os filisteus cercaram Jerusalém, e na cultura judaica tem os Elohims, que são os profetas, que são os intérpretes do mundo espiritual. E Saul procurou por eles. Aqui diz claramente na Bíblia que Saul procurou a eles e não teve resposta, ninguém o respondeu. Está bem claro assim. Consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos. Vê vocês a magia divina naquele tempo. Consultar o Senhor por sonhos não havia respondido Saul. Também ele consultou nem por Urim. Urim é uma das manifestações da cultura judaica, que é o sacerdote, através de entranhas dos animais, que era muito utilizado naquele tempo, ele podia ver e ver através do mundo espiritual e passar as respostas que o rei iria consultar. Então Deus não respondeu ele nem por Urim e nem pelos profetas. E Saul entrou em verdadeiro pânico, porque ele precisava de uma resposta para o mundo, uma resposta, porque ele pretendia falar com o espírito de Samuel. Ele queria invocar Samuel para perguntar a ele o que ele deveria fazer. Então aqui a Bíblia disse que ele se disfarçou de roupa do povo, como um homem comum, e junto com seus guardas, ele foi até a Endor, onde havia uma médium. Aqui está mais
na literatura bíblica, diz aqui então, né? E Saul, ajuntando os filisteus, né, que cercaram Israel, ele, tomado de medo, consultou Urim, como eu disse. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Vê vocês, aonde chega a mediunidade, que o próprio rei Saul, rei de Israel, coroado por Samuel, naquele momento de desespero, procura uma médium para consultar-se com ela, para falar com o espírito de Samuel. E nós aqui anteriormente vimos que Saul mandou desterrar de Israel todos os médios e adivinhos. E você viu que ele teve a necessidade de conversar com o espírito de Samuel, e perguntando aos seus servos que apontai para ele uma médium, e os médios disseram para ele que em Dor havia uma médium, uma senhora, olha, em Dor havia uma mulher, que era médium, e Saul então pediu que a levasse. Ele se disfarçou, então Saul disfarçou-se, vestiu com outras roupas, e foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. E disse-lhe: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Necromancia é uma palavra grega que quer dizer comunicação com os mortos, que vem de necro. A própria palavra da origem é necrotério, e era comum as pessoas consultarem os mortos, os médios. Então Saul disse que pela necromancia, que me faça subir aquele que eu te disser. E respondeu-lhe a mulher: bem sabes que fez Saul, rei, como eliminou da terra os médios e adivinhos, né? Mas ela, em seu dom mediúnico, disse para ele: tu preparas uma cilada, rei, porque tu és Saul. E ele então respondeu à mulher dizendo assim, disse para ela: ó, em nome do Senhor, juro que não te farei mal algum, mas me faça subir aquele que eu queiras, que eu preciso falar. E a mulher então pergunta para ele: quem queres tu que eu faça subir, que eu me incorpore? Que subir, na verdade, é incorporação. Subir é incorporação, incorporar. Então, quis dizer para ele: quem tu queres que eu incorpore para você? E ele disse: quero que tu faça subir Samuel. Incorporar Samuel. Então, se vocês voltarem atrás, vocês viram que eu disse aqui que Samuel havia sido morto, todo Israel havia o pranteado, chorado por ele e o sepultado em Ramã. E que Saul, cercado pelos filisteus, procurou nos templos, através de Urim, que seriam os médios, as pessoas que levavam a comunicação de Adonai, não conseguiu, pelos profetas também. E chamando os seus servos, pediu que apontasse para ele uma médium, porque ele precisava consultar, precisava falar com o espírito de Samuel. Então vocês veem todo esse acontecimento. Ele se disfarçou de roupa comum e viajou dias para chegar onde estava essa médium, porque ela havia saído de Israel, porque ele mandou que desterrasse todos os médios. E ele se disfarçou de homem do povo, mas mesmo assim ela o compreendeu e reconheceu como rei. E ele jurou por Deus que não faria mal nenhum para ela. E pediu para ela que incorporasse, que fizesse subir o espírito de Samuel. Então ela entrou em transe. Então, vendo a mulher, a Samuel, o espírito gritou em voz a mulher, e respondeu: vem subindo um ancião, envolto em uma capa. Entendendo o rei Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostou-se. E o espírito de Samuel, através da mulher, disse para ele: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Então vocês veem, gente, com maior profundidade, quando vocês tiverem um tempinho de ler, vocês vão ler
essa passagem polêmica, porque às vezes eu já tive oportunidade de conversar com alguns conhecidos meus que são teólogos ou pastores, e eles então não aceitam e interpretam isso aqui como uma coisa demoníaca, mas não é. Vocês viram aqui que o rei Saul procura uma médium para falar com o espírito de Samuel. E vocês lendo aqui, vocês verão que Samuel disse para Saul, olha, como Saul havia praticado muitas iniquidades, que o rei tomaria o reino dele e que os filisteus dominariam Israel. Então isso aqui eu estou abrindo para vocês, porque nós estamos aqui neste canal do YouTube, e dentro da oportunidade eu falo para vocês as curiosidades que acontecem na Umbanda esotérica. Mas a Umbanda esotérica tem um leque com todos os princípios religiosos da humanidade. Então nós vimos aqui na Bíblia diversas passagens em comunicabilidade com o mundo espiritual. Como eu disse, a transformação do monte, a transformação de Jesus, a transmutação do seu corpo que se transforma em luz, e que os apóstolos veem do lado do espírito de Samuel, o espírito de Abraão e de Moisés. Então a mediunidade, ela existe de tempos imemoriais, porque ela é a comunicação entre os mundos, e ela está inerente a nós. Quem de nós aqui presente que nunca teve uma intuição? Quem de nós que nunca sentiu a presença de alguém do lado? Ou que não teve assim a intuição que alguém iria morrer? Ou sentiu a presença das pessoas? Porque o mundo espiritual é inerente a nós. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, centenas de espíritos estão pelo ar. Porque o espírito é consciência e ele está conosco. Então o propósito da mediunidade na Umbanda, que eu até fiz um vídeo falando sobre como se processa a mediunidade da Umbanda. A mediunidade Umbanda é para quê? Para você ajudar a evoluir os espíritos. Os espíritos vêm através do seu mental para te ajudar. Mostrar para você que a vida existe em pujança, que a vida não se acaba. Então, para as pessoas que às vezes criticam a Umbanda, saiba que a Umbanda é cristã, porque nós temos o Cristo como Oxalá. E a Umbanda não pratica esse mal, o mal que a gente ouve falar por aí. Eu achei muito interessante, estava conversando com um amigo meu, que também é médium, falando dos ataques da magia. Porque se a pessoa tem o hábito de sacrificar animais, galinha preta, bode, outras coisas, para atentar contra o mal, ele está usando o lado negativo da mediunidade, que não é o lado divino que a Umbanda preconiza, que é o amor ao próximo. A Umbanda é caritativa, a Umbanda veio para melhorar, para acabar justamente com a magia. É o que nós fazemos na casa de Umbanda. Então o que você ouve por aí dizer, essas desavenças, concorrências entre irmãos de religiosidade, isso não está fora desse contexto, porque a Bíblia. Mas as pessoas perguntam para nós, mas com tantas imagens de santos, a Bíblia, ela fala muito sobre ídolos. Isso são coisas do Velho Testamento. Hoje, dentro da nossa casa de Umbanda, que os santos para nós são fontes energéticas, não fonte de adoração, porque nós temos consciência da espiritualidade. Quem de vocês que não tem fé, por exemplo, em Santa Rita de Cássia? Você se deslumbra vendo a história daquela mulher gloriosa e que, pela canonização da Igreja Católica, que também é uma herança antiga, faz-se a imagem, canonizou ela, mas ela continua no mundo espiritual atendendo as pessoas. Quem atende é o espírito, não tem diferença do espírito da Umbanda. Quando você pede a Santa Rita de Cássia, a São Sebastião, a São Jorge, outros santos, essa santa nossa que foi canonizada há pouco tempo, aqui na Bahia, a irmã Dulce, é um espírito que está no mundo espiritual atuando e auxiliando as pessoas. Não tem diferença nossa aqui, o mesmo princípio da mediunidade auxiliar o próximo. Então, eu, para enfatizar a mediunidade, busco na Bíblia esses fatos da realidade que existe, que é a mediunidade prática. Existem alguns fatos curiosos na igreja que a gente também tenta explicar, que as pessoas perguntam para nós, de corpos incorruptos. Corpos incorruptos, eu perguntando a um guardião, esses dias eu estava olhando, até na internet mesmo, a vida de Bernadette de Subiru, aquela menina que teve a visão com Nossa Senhora de Lourdes, uma gruta. Essa menina
veio desencarnar muito nova, com 17 anos, e depois de alguns anos, ao abrir o túmulo, o corpo permanecia intacto. Você vai ter oportunidade de abrir os canais e procurar sobre corpos incorruptos, corpos que não se decomporam. O corpo de Bernadette deslumbra a gente. Ela é uma menina linda, impecável, como se estivesse em um sono profundo. Eu perguntei aos guardiões por que os corpos não se decompõem. É uma mumificação natural, perfeita, e o corpo não tem cheiro ruim, emite cheiro bom, cheiro de perfume. Eles dizem assim, que a vida de Bernadette, das suas encarnações, é um espírito tão puro, tão cheio de bondade, tão cheio de amor ao próximo, que até os vermes, que são a polaridade negativa nossa, vermes malignos que entram no nosso corpo, como estamos vivenciando agora, até essa questão desse coronavírus, que é um vírus maligno, que nos agride, a fé de Bernadette de Subiru era tão grande em Deus, que aqueles vírus malignos perderam a ação má e não atingiram a ela. E o corpo ficou impecável. Porque dentro, gente, da espiritualidade tem animais positivos e negativos. A gente procura saber. Você é muito curioso estudar Umbanda no princípio do seu princípio da alta magia divina. Nós temos, por exemplo, vocês veem assim, uma bactéria maligna, ela tende ao mal, ela tende à agressão. Uma bactéria que volta de um lado positivo, ela dá vida ao corpo. Nós temos diversos princípios, nós temos aqui insetos que são positivos, nós temos aqui uma comparação, a abelha. A abelha é um inseto que produz a maior doçura, que é o mel. Ela pode agredir você de uma maneira, se você agredi-la, mas ela não tem essa maldade, ela polariza as flores e faz o mel. Mas nós temos vespas que são negativas, que agridem e matam. Então, na natureza tem esse lado positivo e negativo, como entendem toda ação evolutiva da Terra. Os próprios animais, positivo e negativo, porque a Terra é um mundo de escola, que os espíritos concorrem para a evolução, para evoluir assim como nós, homens, animais, em toda a sociedade. Ao usar a Bíblia para falar da mediunidade, eu quis também tirar um pouco do negativo contra nós. Por que nós, que somos das religiões de matriz afro-brasileira, que trabalhamos usando o princípio da magia divina, somos tão agredidos, somos tão atacados, somos chamados de toda espécie somos chamados de demônios e todas essas calúnias e toda digo assim, esse atentado contra nós. Mas nós também utilizamos o livro da vida, utilizamos a Bíblia, porque nós acreditamos no amor ao próximo. Então eu falei um pouquinho aqui da mediunidade dentro da Bíblia, que você vai ler segundo Samuel, você vai entender, você vai ler, aí você vai concordar comigo. E para maior informação, para que você quiser uma informação mais profunda sobre como se processa a mediunidade, inscreva-se no meu canal, curta o canal e você terá informações mais precisas da mediunidade na Bíblia, muito paz profunda.